Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fim da piada, acabou a musiquinha, pelo menos uma parte dela, né? O Palmeiras é o campeão da Copinha, um título inédito para esses garotos, atropelou, passou por cima do Santos. E ó, esse time tem muito mais do que o Endrick, mas claro que a gente vai falar desse fenômeno de 15 anos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Nem deu tempo do Santos entender o que estava acontecendo. Tô aqui no Allianz Parque, 20 mil pessoas, 10 da manhã de um feriado. Nem deu tempo e já estava 1-0 com o Endrick fazendo o gol aos 5 minutos de jogo. Em menos de 20 minutos, 3-0 para o Palmeiras, praticamente determinando ali o título, porque a gente está falando, né, de uma equipe muito consistente, muito madura. Esses moleques disputaram os 3 últimos jogos do Palmeiras na Série A do Campeonato Brasileiro, da elite do futebol brasileiro. Então, provavelmente esses moleques não sentem mais a competição de base. Claro que eles estavam ansiosos, claro que dá o frio na barriga, era uma final que os torcedores queriam muito, uma arena do Palmeiras lotada, né, o lotado eu não digo, mas com 20 mil pessoas, né, muita gente ali torcendo e empurrando, é óbvio que isso dá um gás e até um certo nervosismo, era possível que isso acontecesse. Agora, esses caras venceram o Cuiabá, eles empataram com o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, fora de casa. Eles venceram o Ceará. Eles não perderam nenhum jogo. Esses moleques, disputando a elite do futebol brasileiro. Então, é uma equipe que já venceu outras competições na base. Foi eliminada, se não me engano, na semifinal para o Inter do Brasileiro Sub-20, mas ganhou o Paulista, ganhou a Libertadores. Então, assim... E o Santos é uma boa equipe, viu? É uma boa equipe, chegou com méritos até a decisão, mas o grande desafio justamente era o São Paulo também, que era um outro favorito a ganhar a competição na semifinal, e o Palmeiras também conseguiu com mais dificuldades, evidentemente, né, natural, mas conseguiu também avançar e chegar na decisão. E aí passou por cima, realmente com ótimos valores que serão aproveitados no time de cima, como o Palmeiras tem feito desde 2020, quando o Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, entre outros, chegaram no time profissional e inclusive foram determinantes, né, para o título paulista, para o título da Libertadores, para o título da Copa do Brasil. Gabriel Menino fez gol na final, inclusive contra o Grêmio. Enfim, e esses meninos jogaram muito naquela decisão contra o River na semifinal em Avejaneda. Foram destaque no time de cima, num time com tantos medalhões, com tantos jogadores caros e experientes. Finalmente o Palmeiras aproveitou a sua base vitoriosa, isso dentro de uma mudança no modelo de gestão. E é óbvio que agora isso também vai ser uma constância. Durante a Copinha, o Endrick e o Jonathan já foram treinar com os profissionais. O Giovani é um moleque que está pronto para subir e ser aproveitado. O Vanderlan também já treinou com os profissionais, o próprio Garcia também. Tem muito jogador bom ali para ser utilizado. Não dá para aproveitar todo mundo? Não dá, óbvio que não. Mas o Palmeiras tem uma base interessante para fazer esse processo gradativo e natural com o time de cima, e o Abel Ferreira, muito inteligentemente, obviamente, vai conseguir aos poucos, até porque a temporada é longa, são muitas competições, muitos jogos, aproveitar alguns meninos, porque eles são também uma fonte de renda muito importante que o Palmeiras vai ter ali na frente, com jovens muito maduros, consistentes e, enfim, de um futuro extremamente promissor. Uma grande festa no Allianz Parque, um título inédito que o Palmeiras, embora tantas vitórias na base, não tinha a Copa São Paulo, mais tradicional campeonato sub-20, que esse ano inclusive era sub-21, exatamente por conta da pandemia no ano passado. Mas enfim, acabou a piada, acabou a musiquinha e quando eu coloquei isso na rede social, muitos palmeirenses até não entenderam, disseram, que piada, a gente nem dá bola para isso. Bom, mas é uma piada entre os rivais. Os rivais... tem a musiquinha, fazem a flauta, né, cornetam muito o Palmeiras por não ter a Copinha e não ter o Mundial. Opa, a Copinha veio. E o Mundial é daqui 20 dias, e pode ser que realmente o Palmeiras consiga trucidar essa musiquinha. E eu sei que muitos palmeirenses aí devem estar pensando, a gente não se importa com isso, a gente é tricampeão da Libertadores, bicampeão consecutivo, vai em busca de mais títulos, e tá tudo certo, mas a piada existe. Ela pode não pegar em muitos palmeirenses, ela pode não incomodar alguns palmeirenses, mas ela existe. Os rivais cantam a musiquinha, inclusive os rivais de fora de São Paulo.
O Flamengo, por exemplo, né, fez quando ganhou o Campeonato Brasileiro, né, fez musiquinha festejando. Aí, claro, né, vocês vão dizer, tá, mas o Palmeiras ganhou a Libertadores em cima do Flamengo. E é isso que tem que ser feito. Resposta na bola, zoeira de lá, zoeira de cá. E aí o Palmeiras agora pode e deve zoar os seus rivais, porque realmente tá vivendo uma fase de ouro, assim, com essa equipe, com esses jogadores. E realmente uma parte dessa musiquinha, Palmeiras, o corintiano especialmente, né, ou os outros torcedores vão ter que usar a criatividade. E que bom que seja assim, né? Pro Palmeiras ir lá, derrubar mais um tabu e tudo mais, e acho que o futebol é feito dessas coisas também, né? Também é feito dessas coisas, e por isso também, por mais que eles neguem, né? Por mais que os torcedores, não, a gente não se importa, eles queriam ganhar essa competição, queriam, claro que queriam, porque aí não tem mais motivo, né? Não tem mais motivo para ser zoado. O próprio Grêmio, por exemplo, entre os grandes, não tem copinha, não tem. Mas essa rivalidade muito grande, né? De um time que vence todos os títulos disponíveis, é óbvio, né, que o rival ia pegar no pé. E agora não pode mais. Pelo menos por causa da Copinha. O Mundial, daqui uns dias a gente vai conversar a respeito. É claro que eu tenho que falar do Endrick mais uma vez, ganhou o prêmio Denner de gol mais bonito, aquele de bicicleta de fora da área contra o Oeste. Já tinha feito um golaço, né, contra o Ari Kemes também, logo na estreia, né, com aquela meia-lua e toque por cima do goleiro. Acho que ele tem 6 gols, né, 6 gols na competição, artilheiro do time. E um fenômeno. A gente está tratando de um fenômeno de 15 anos que no jogo fez o gol aos 5 minutos, abriu a vitória, né, a goleada, deu uma lambreta em cima do zagueiro do Santos, e aí o pessoal partiu para cima dele, ele saiu da confusão. O meu amigo de bancada no Jogo Aberto, o João Pedro Sgarbi, me relatou uma imagem que eu ainda não vi, mas segundo ele, os torcedores jogaram para ele uma faixa que estava escrito algo como chupa sardinha, alguma coisa assim, para zoar o Santos, para tirar uma foto com ele e tal. Ele ali abrindo essa faixa, ele fechou a faixa e devolveu para a torcida. O que mostra uma maturidade que talvez ele nem precisasse ter. A gente poderia, inclusive, se ele fizesse alguma zoeira com o Santos, a gente dissesse assim, cara, poxa, mas tudo bem, tá na conta da idade e tal. Mas ele teve. Ele teve a maturidade e o discernimento de, opa, isso aqui não, sou profissional, tô comemorando, mas isso aqui deixa passar, deixa pra torcida. É uma maturidade que nem todo jogador, adulto, inclusive, possui. Por isso que, assim, eu queria deixar muito claro aqui a minha opinião sobre levar ou não o Endrick para o Mundial. Acho que isso está superado. O Abel Ferreira já descartou completamente pela sua declaração, até de certa forma polêmica e tal, mas é óbvio que a gente entendeu o que ele quis dizer, foi uma brincadeira, foi uma figura de linguagem, quando ele disse que ele tinha que ir para a Disney. E aí muitos comentaristas disseram, mas a Disney do Endrick é o futebol, é o gramado, é ele fazer gols. Isso para ele é muito mais importante nesse momento. Mas a gente entende, o Abel quis dizer que ele é muito novo, que você não pode queimar etapas e tudo mais. Eu entendo isso, eu entendo. Eu só queria fazer uma ressalva, que situações atípicas, elas exigem decisões incomuns, decisões que você não toma normalmente. É muito cedo o Endrick ter 15 anos? Mas ele está fazendo tudo isso aos 15 anos. O que eu vou fazer? É muito cedo um jogador subir com 15 anos, um jogador disputar uma competição importante com 15 anos, um jogador que não tem nenhum contrato profissional. Claro que é. Mas também é muito cedo para tudo que o Endrick tem feito. Então, assim, se ele está fazendo tudo isso com 15 anos, é porque ele é diferente. Se o comportamento dele, a personalidade dele em campo, não sentir as partidas, provocar rivais, ter a tranquilidade que ele tem em momentos decisivos aos 15 anos, isso é diferente. Ele conseguir vencer jogadores já de categorias superiores, né? Porque alguns zagueiros do Santos ali tinham 16 anos, mas a categoria sub-21 e ele enfrentou jogadores de idade acima e não sentiu. Então é óbvio que aos poucos ele precisa fazer esse processo, obviamente, para sentir no treino com os profissionais e nos jogos oficiais dos profissionais também. O grande lamento é que o Mundial é daqui 20 dias, porque se o Mundial fosse no final do ano, eu acho que ele iria. E eu já entendi o Abel, porque é óbvio, né? Você coloca um menino de paraquedas, assim, né, dentro de uma lista em que você já precisa cortar nomes, porque de 34 na pré-lista você tem que estabelecer 23. Você também teria que cortar um
que roeu o osso lá da conquista da Libertadores, né? Daqui a pouco, né, acabar tirando para colocar um moleque, mas também o Palmeiras contratou reforços, né? Que obviamente, não sei se o Murilo, o Eduardo Atuesta, jogadores que podem entrar nessa lista, o Rafael Navarro, enfim, jogadores que não estavam na Libertadores. Mas tudo bem, ninguém melhor do que o Abel Ferreira para entender a capacidade do Endrick e a possibilidade dele subir agora ou depois. Eu sei que tem uma questão jurídica também, ele não tem contrato, poderia jogar na FIFA, mas o Palmeiras tem que ter a garantia para colocá-lo em campo. Tudo isso é verdade. Agora, que se tenha calma com ele, mas não muita, tá? Porque isso também desmotiva. Jogadores jovens que surgem assim e todo esse entorno que... não posso nem dizer que a gente é culpado, porque também é jornalístico a gente não ignorar isso. A gente também retratar aquilo que a gente está vendo e o fato dele ser talentoso desde muito cedo, a gente não pode... a gente tem que ter muito cuidado, claro, né, para analisar para o bem e para o mal, viu? Porque às vezes se detona também a carreira de um moleque que está começando, sendo que ele tem muita estrada pela frente. E também se coloca ele num patamar que ele ainda não alcançou. Mas a gente também não pode ignorar o que a gente está vendo. E o que a gente está vendo é um moleque diferente para sua idade, que consegue coisas que outros normalmente da sua idade ou até acima não conseguem. Então também é nosso dever fazer esse relato de que há no Palmeiras um diamante a ser lapidado. Há uma joia surgindo e que obviamente precisa ser trabalhada, mas que tem que ser utilizada. Tem que ser utilizado o quanto antes, dentro dos processos naturais, mas que precisam ser, digamos, abreviados. Por quê? Porque ele sendo diferente, ele exige um tratamento diferente. Não tem como, gente. Você trata o diferente como diferente. Você não pode tratar de forma igual aquele que se destaca. Então, o Endrick precisa ter calma com todo o aporte financeiro, jurídico, com a sua família e o cuidado com o seu emocional e psicológico, tudo isso é verdade. Mas não dá para esperar muito. É uma pena que ele não pode jogar no Paulista, porque eu acho que seria o ideal para já ir se adaptando. E no Brasileiro, aos pouquinhos, ele obviamente tem que começar a entrar. Eu não esperaria muito, não. O Abel Ferreira, que sabe muito o que está fazendo, vai definir, obviamente, mas se você demora muito tempo também, isso coloca na cabeça do moleque, puxa vida, quando será que isso vai acontecer? Trabalhar essa ansiedade é muito difícil, sendo que ele tem potencial para entregar muito ao Palmeiras, inclusive, que precisa se beneficiar esportivamente dele antes que ele saia, porque vai ser muito difícil concorrer com as cifras do exterior, que já estão, obviamente, de olho nesse garoto. Que coisa, hein? Que fase do Palmeiras, hein? Campeão da Copinha, revela uma joia, revela outros tantos bons jogadores e ainda vai disputar o Mundial daqui a alguns dias. E aí, o que vocês acharam disso tudo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!